Olá, turma, como vão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós vamos tratar de endosso. E eu quero aproveitar que se trata de um instrumento audiovisual para endereçar alguns aspectos referentes principalmente à forma do endosso na letra de câmbio, especialmente na letra de câmbio. Mas ao tratarmos desses aspectos de forma, como se lança o endosso, em que parte da letra se lança o endosso, para uma compreensão desses aspectos, nós vamos ter que falar um pouquinho também de efeitos do endosso e do que nós já vimos de teoria de direito cambial. Eu quero partir disso. Há pouco tempo conversávamos sobre as classificações aplicáveis aos títulos de crédito. E dentre elas, aos títulos de crédito em geral, mas dentre elas, nós destacamos aquela que tem como critério de distinção o modo como circulam os títulos, ou seja, aquela classificação que diferencia os títulos de crédito em títulos à ordem, ao portador e nominativos. Essa é a classificação mencionada por grande parte da doutrina tradicional como sendo a classificação mais relevante que envolve os títulos de crédito. E quando nós fizemos ou estabelecemos essa classificação, nós dissemos que o título à ordem é aquele cuja transferência da propriedade se dava por meio do endosso. Sendo mais detalhista, obviamente, considerando a cartularidade, o endosso sozinho não transfere o título de crédito. Você endossa e entrega o título. Então é endosso mais tradição. Mas o endosso vai ser aquele elemento que vai demonstrar na cártula a legitimidade do portador. Então você pega o título de crédito, uma letra de câmbio. O nome que está lá não o nome de tomador que está lá não é o meu, mas eu me apresento como credor desse título. Como que eu vou explicar na cártula, até para assim homenagear a questão da independência, porque o título sozinho é suficiente para o exercício do direito? Então, como é que eu vou comprovar que o portador legitimado sou eu se o meu nome não é o do tomador que está na carta? Pelo endosso. Então, esse vai ser o papel que o endosso vai fazer junto com a tradição. Com a tradição, entrega-se a cártula. Porém, uma cártula da qual consta uma manifestação cambial denominada endosso e que explica como se deu a transferência da propriedade do título, legitimando aquele portador que o tenha recebido por endosso. Bom, a letra de câmbio é um título à ordem. Mas como que eu vou saber que um título é um título à ordem? Primeiramente, meus caros, pela lei. Qualquer informação acerca de um título, você vai olhar na lei. Então, nós estamos falando de lei uniforme de Genebra, já que tratamos de letra de câmbio, temos que olhar lá se a letra de câmbio, se a nota promissória são títulos à ordem, ao portador ou nominativos. Mas às vezes a lei não é suficiente para o título na prática. Por quê? Porque a depender das manifestações que sejam lançadas, um título, um mesmo título, uma letra de câmbio, às vezes ela vai ser a ordem, mas às vezes ela pode ter alguma manifestação que comprometa isso. Então, para que eu possa saber mesmo se um título de crédito específico ali, no caso concreto, é um título à ordem ou não, eu tenho que primeiro conhecer a lei. Mas na própria cártula eu terei informação acerca disso. Eu vou colocar aqui no vídeo a imagem de uma letra de câmbio, muito semelhante àquela que vocês já viram no aplicativo que eu deixei no ambiente virtual da disciplina, aquela letra de câmbio interativa, muito semelhante àquela. E eu quero que você olhe aí, pode até parar o vídeo
e me diga se esse título que está na tela, essa letra de câmbio, é a ordem ou não e por quê. Eu pediria até para você que é meu aluno que escrevesse aqui embaixo, parasse o vídeo agora, observasse bem o título e escrevesse. Não é a ordem, por isso. É a ordem, por isso. E eu já vou dar continuidade. Então, para quem queira responder, 1, 2, 3, vou dar andamento aqui. A letra de câmbio que está na tela é a ordem e você pode ver porque existe nela uma cláusula à ordem. Você pode ver aí nessa letra de câmbio, após o nome do tomador, você tem a expressão ou a sua ordem. Nessa que está na tela está aí, ó, pague a Cláudia Henrique Ribeiro da Silva ou a sua ordem. E o que é que isso significa? Que você vai pagar ao tomador, nesse título Cláudio, eu sou o tomador, ou a quem ele mandar. Como assim a quem ele mandar, a quem ele determinar? A quem ele tiver transferido o título por meio de endosso. Logicamente, quem recebeu também vai poder transmitir de novo com outro endosso, mas percebam que isso está escrito na cártula. Pague tantos mil-reais ao Cláudio ou à sua ordem. Essa é a cláusula cambial. Aqui eu usei o exemplo de uma letra de câmbio, mas, por exemplo, se você pegar um talão de cheque e conferir as folhas, você vai encontrar exatamente isso. A cláusula ordem está lá também, ó, mandando você pagar. Pague por este cheque a quantia de tanto a pessoa tal ou a sua ordem. Então, para identificar, num primeiro momento, se um título é a ordem ou não, nós temos que conhecer a lei, mas ao observarmos o próprio título, nós vamos perceber a presença da cláusula ordem lá. Ah, mas então e se eu quiser na letra de câmbio riscar a cláusula ordem? Suprimir mesmo essa cláusula. Ou ainda, se eu como sacador nem tivesse colocado a cláusula ordem, o que aconteceria? Bom, em relação à letra de câmbio, a cláusula ordem é tácita. Ou seja, ela não precisa estar mencionada. Eu dei um exemplo aqui de uma letra de câmbio que ela está mencionada. Na maioria das vezes, ela estará. Ainda mais se você comprar um talonário para preenchê-lo. Então você vai encontrar a cláusula ali. Mas se não houvesse essa cláusula, ou se essa cláusula estivesse riscada, ainda assim a letra de câmbio seria ou é um título à ordem, porque a cláusula é tácita. Isso está no anexo 1 da Lei Uniforme de Genebra, o artigo 11. Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso. Então, mesmo que não envolva expressamente a cláusula ordem. O que isso quer dizer? Que a cláusula ordem é tácita. O título é transmissível por endosso, mesmo que a cláusula ordem não esteja lá, expressa. Ah, Cláudio, mas aí então uma letra de câmbio eu não tenho nada que eu possa fazer para evitar que ela seja transmitida por meio de endosso, ela sempre vai ser um título à ordem? Não, na letra de câmbio, por se tratar de um título em que a cláusula à ordem é tácita, o que você pode fazer é riscar a cláusula à ordem, suprimir a cláusula à ordem e expressamente dizer que o título é não à ordem. Como que você vai fazer isso? Manifestando-se nesse sentido. Então o título vai estar escrito lá, não à ordem, não endossável. Uai, Cláudio, mas onde? Gente, você vai fazer a letra de câmbio. Se for uma letra de câmbio que já vier o talonário, você pega, risca a cláusula à ordem e escreve lá, não endossável. Vocês já devem ter visto aí, às vezes, documentos que nem eram títulos e que tinham essa menção, não endossável, intransferível por endosso. Alguma manifestação nesse sentido, equivalente. Se tiver a cláusula à ordem, risca, suprime e coloca a cláusula não à ordem. Mais uma vez,
é a Lei Uniforme de Genebra. O artigo 11, a segunda linha aí, ó. Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras não há ordem ou uma expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão de créditos. Como assim, Cláudio? Ora, é o que a lei acabou de dizer. A letra tem uma cláusula não há ordem? Tem. Então, ela não pode ser transmitida por endosso. Vamos lembrar aqui, o endosso é uma declaração cambial autônoma que vai gerar, em regra, para o endossante a obrigação de pagar também, pelo menos na letra de câmbio, viu, gente? Se você for conferir os títulos do Código Civil, que são os títulos atípicos, lá o rigor em favor do credor é menor. Então, o endosso não vai implicar que a pessoa seja coobrigada. Mas aqui, na letra de câmbio, em regra, vai. Então, veja, tem um título. O sacador já é coobrigado. O tomador, que era o credor, ao endossar, vai se tornar coobrigado também. E obrigado solidário de uma obrigação autônoma que tem aquelas características que nós vimos, que garantem a segurança do crédito. Havendo a cláusula não há ordem, o título só vai ser transferido com os mesmos efeitos que seria um crédito normal, ou seja, aquela especificidade do direito cambial deixa de existir. Qual que é a diferença, então, em relação à cessão de crédito e ao endosso? De novo, a cessão de crédito se refere a uma obrigação que não é cambial e, portanto, não tem a mesma autonomia. Eu vou colocar aqui na tela um quadro que está na bibliografia da disciplina indicada no ambiente virtual do livro de Direito Empresarial do André Santa Cruz. Olha o que ele coloca aí: endosso. O endossante responde pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Cessão civil. O cedente responde somente pela existência do crédito. Mas pode ser mais do que isso. Na letra de câmbio, em regra, o endossante assume a obrigação também. Aí quando fala ele responde pelo pagamento da obrigação, é isso. Se o obrigado principal não pagar, ele paga. E é solidário na ação, solidário e devedor na ação de execução do título de crédito. Além disso, a questão das defesas que o devedor pode apresentar contra o credor. Mais uma vez, a tabela do livro de Direito Empresarial do André Santa Cruz. Então, o primeiro aspecto a considerar no que tange ao endosso é a existência tácita ou expressa da cláusula à ordem no título de crédito. Aqui falamos mais especificamente da letra de câmbio. Sabendo agora que a letra de câmbio é um título à ordem e a cláusula é tácita, como lançar um endosso numa letra de câmbio? Aqui, pessoal, nós estamos falando de títulos com cártula. O que eu mencionarei aqui não se aplica a títulos virtuais ou escriturais que podem ter outra sistemática. Mas nos títulos tradicionais que se consubstanciam em cártulas, o endosso, como o nome já diz, endosso, ele costuma ser feito no verso do título. Aqui deixa eu apresentar uma palavrinha, o verso, e à frente nós vamos chamar de anverso. Nós não costumamos usar muito essa expressão fora do âmbito do direito cambial, não, mas aqui nós vamos encontrar muito essa expressão anverso para significar a frente do título. Então nós vamos, em regra, lançar o endosso no verso, porque o anverso já está cheio de informação. O espaço que nós temos na cártula que está mais livre é o verso. Então, por isso, tradicionalmente, o endosso era lançado no verso da cártula
e acabou sendo chamado aí de endorso para depois evoluir para endosso, que é a expressão que nós utilizamos hoje. Ah, então você está dizendo que o endosso tem que ser no verso? Não, vejam bem. O endosso tem que ser na cártula e a lei vai falar ou na folha de alongamento, que é um anexo que faz com que a cártula fique aumentada caso não haja espaço para maiores declarações cambiais. Você pode fazer isso. Mas essa folha de alongamento passa a ser cártula também. Então eu vou dizer, você vai assinar na cártula. Você quem? O portador. Num primeiro momento é o tomador, ele é o primeiro que vai endossar. Depois a pessoa que recebeu por endosso pode endossar novamente. Então o portador legitimado é que endossa. Como? Se o endosso for lançado no verso, a mera assinatura já é suficiente para significar que seja endosso. Então, assinou no verso o portador, a lei já determina que você olha aquilo ali e interpreta, endosso. Pronto. E se assinar no anverso? Assinando no anverso e dizendo do que se trata, especificando do que se trata, pode haver o endosso no anverso. Não é o normal, não, mas pode haver. No verso, não precisa especificar. A mera assinatura do portador legitimado já significa o endosso. Então vejam, eu tenho um título de crédito e eu sou o tomador. Se eu pegar e assinar no verso, uma outra pessoa que aparecer com o título já vai ser tida como legitimada, porque no verso tem a assinatura do tomador, que teria transferido por meio de endosso mais tradição para aquela pessoa que vai aparecer como portador no momento de receber o valor da cártula. Então, onde que se lança o endosso? Na cártula ou folha de alongamento, se for no anverso, especificando-se do que se trata. Se for no verso, a mera assinatura é suficiente. Poxa, Cláudio, mas mera assinatura? É. E isso nos leva a uma distinção ou uma classificação que se aplica ao endosso e que é relevante nesse momento. O endosso pode ser em preto ou em branco. O que isso significa? Se você partir do anexo 1 da Lei Uniforme de Genebra, o endosso pode não designar o benefício ou consistir simplesmente na assinatura do endossante, endosso em branco. Nesse caso, o endosso, para ser válido, deve ser escrito no verso da letra ou na folha anexa. Percebam que, pela literalidade da lei uniforme, endosso em branco é aquele endosso que não identifica o benefício. Mas a doutrina tem interpretado que o endosso em branco é aquele que não identifica o beneficiário. E isso faz sentido, gente, porque só de haver um endosso ali, já está determinado qual seja o benefício. O endosso transfere o título, e com o título, todas as obrigações que dele decorrem. Então, a gente já sabe quais são os efeitos, em regra, quais são os efeitos de um endosso. Então, tem-se entendido que endosso em branco é aquele que não identifica o beneficiado, a pessoa em favor de quem a transferência se deu. E aí, o que você vai imaginar? Se você pega o título, o tomador é o Cláudio, e aí você olha no verso, tem uma assinatura do Cláudio. Isso é um endosso. A pessoa que aparecer com o título, não sendo eu, você entenderá que ela recebeu o título de mim, porque essa informação está ali no título. Tá, vamos supor que essa pessoa recebeu o título de mim e transferiu para uma outra pessoa. A informação estará lá. Se foi por endosso, vai ter o meu endosso, depois vai ter o endosso da pessoa a quem eu transferi o título. E quem vai aparecer como credor é o portador a quem o título chegou por essa cadeia de endossos. Então, endosso em branco é aquele endosso que não identifica o beneficiado. E se eu receber um título com um endosso em branco, o que isso me permite fazer com esse título?
Gente, num primeiro momento você recebeu o título com endosso em branco. Esse endosso em branco é a explicação na cártula do porquê você é o portador do título. Mas a própria lei uniforme, no anexo 1, vai dizer o que pode ser feito com um título recebido por um endosso em branco. Vamos conferir isso aí. Artigo 14. O endosso transmite todos os direitos emergentes da letra. Se o endosso for em branco, o portador pode 1. Preencher um espaço em branco, quer com seu nome, quer com o nome de outra pessoa. Nessa primeira alternativa, se você coloca o seu nome ali, você tem uma segurança de que esse título não vai ser extraviado e outra pessoa vai aparecer como portador legitimado. Se você coloca o nome de outra pessoa, é como se o título tivesse ido diretamente do endossante para essa pessoa, sem passar por você. Ah, por que eu faria isso, Cláudio? Não é melhor eu pegar e endossar de novo? Aí tem o endosso do tomador para mim, aí eu endosso novamente para esse portador? É, mas se você endossar, haverá incidência dos efeitos do endosso. Quem endossa numa letra de câmbio, em regra, se obriga. Então, às vezes, você não quer constar nessa letra de câmbio. Então, receber um título por endosso em branco pode simplesmente colocar o nome de uma outra pessoa ou colocar o seu mesmo. Ainda a lei uniforme. Endossar de novo a letra em branco ou a favor de outra pessoa. Nesse caso, tem lá um endosso em branco, você vai pegar e vai endossar embaixo. Se for em branco também. Ou se não, você vai endossar de novo falando em favor de quem. Percebam, vai se entender, quem pegar o título vai entender que o tomador assinou endossando para quem endossou novamente. Então você tem uma cadeia de endosso explicando como foi a circulação do título. É isso que viabiliza a independência do título, em outras palavras, que o título seja executado sem a necessidade de outros documentos para comprovarem a existência das obrigações e a existência do crédito. Mais uma vez, a Lei Uniforme de Genebra. 3. Remeter a letra a um terceiro sem preencher o espaço em branco e sem a endossar. Então, havendo uma letra com um endosso em branco, se você é o portador que a recebe, você tem todas essas alternativas. Pensando de modo abstrato somente, eu preferiria, se fosse transferir o título para alguém, não colocar meu nome ali. Já colocaria o nome da pessoa beneficiária do título. E se fosse ficar com o título para mim, colocaria o meu nome para que na cadeia de endosso estivesse claro que eu é que seria ou deveria ser o portador legitimado. E, gente, com o endosso em branco, com o endosso em preto, em ambos os casos, nós estamos falando de uma manifestação de vontade que implica a transferência do título de crédito. Manifestação de vontade nós já falamos disso, declaração cambial. Não é qualquer manifestação, é uma manifestação lançada na cártula e com forma e efeitos determinados em lei, com pouca flexibilidade para que quem lança a manifestação possa escolher seus efeitos. Tá? Então, quem lançou o endosso na cártula é o portador que está transferindo essa cártula. Então, vai pegar, endossar e providenciar a tradição, ou seja, a entrega do título ao novo portador. Pessoal, isso é o elementar do endosso na letra de câmbio. Eu ainda chamaria atenção só para mais um aspecto da lei uniforme, que é o disposto no artigo 12. O endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrita. O endosso parcial é nulo, o endosso ao portador vale como endosso em branco. Eu vou começar
por essa a linha do meio. O endosso parcial é nulo. Se o título de crédito está submetido ao princípio da cartularidade e, em outras palavras, o título se transmite com a entrega da cártula, como é que eu posso endossar parcialmente o título de crédito? Imagina uma letra de câmbio no valor de 100 mil reais. Aí eu vou lá e endosso. Endosso para transferir 50 mil. O que eu vou fazer? Eu vou rasgar o título? Porque ou eu transfiro essa cártula ou eu não transfiro. Então, endosso parcial não é inadmissível. Endosso parcial é nulo. Você não vai entender que teve endosso ali. Agora, a última linha, ela vai dizer que o endosso em branco faz com que o título seja como que um título ao portador. Vamos entender melhor esse negócio aqui. O endosso em branco permite que o título circule sem que a pessoa fique endossando, sem que todo mundo fique endossando, e permite que o portador se apresente lá. Fala, tem um endosso em branco aqui, eu que sou o portador. Isso parece com um título ao portador, sim, porque ele está circulando sem que você tenha que lançar novos endossos no título de crédito. Mas por que a letra de câmbio está circulando assim? Ah, porque tem um endosso em branco. Ah, então ela está circulando como título ao portador porque tem um endosso em branco? Então ela não é ao portador. Se ela está circulando por endosso, não vai ser necessário um novo endosso a cada transferência. Porque você vai fingir no final das contas que o primeiro endosso já transferiu para o último dos que tiverem participado da circulação do título. Mas um endosso há. Então, de novo, se você faz a leitura da Lei Uniforme, anexo 1, artigo 12, a última linha, o endosso ao portador vale como endosso em branco, na verdade, o que a lei está dizendo não é que o título é ao portador. Está dizendo que se você escrever lá endosso ao portador, você vai considerar endosso em branco. Então, o título é a ordem. Ele não deixa de ser a ordem por ter escrito lá que há um endosso ao portador. E mesmo que ele circule como se ao portador fosse, há um fundamento para a pessoa que se apresenta como portadora explicar por que é. E qual é esse fundamento? Um endosso. Além disso, nós acabamos de falar, vai ter uma cláusula à ordem e a lei também vai dizer que o título é a ordem. Então isso aqui, gente, não induz a interpretação de que a letra de câmbio é um título ao portador ou pode ser ao portador. Tudo bem? E agora, a primeira linha, né, aquela que a gente pulou e para fechar esse dispositivo. O endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrita. Isso significa que o endosso é meramente uma expressão declarando o endosso. Você não vai colocar endosso na hipótese de, endosso na medida em que. Não. O que você pode fazer é talvez limitar a sua responsabilidade, mas não estabelecer condições para o endosso. Nesse caso, o endosso é válido e a condição é desconsiderada. Um último dispositivo e aí eu já libero vocês. Artigo 15. O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. O endossante pode proibir um novo endosso e, neste caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Aqui, dois aspectos. Primeiro, como que alguém garante a aceitação? Garantir o pagamento, tudo bem. Se o devedor não pagar, eu pago. Mas como que alguém garante a aceitação? Pessoal, a mesma coisa com o sacador. O que significa essa garantia da aceitação? Significa que, se o título for apresentado ao aceite, no modo previsto no título, e o aceite for negado, você prova que isso aconteceu por meio do protesto e o título vence. E aí os coobrigados vão poder ser acionados antes do que seriam se o título vencesse normalmente, porque houve o aceite do sacado. Então isso é que é garantir o aceite.
é o vencimento antecipado que vai decorrer da negativa do aceite pelo sacado. Então, é isso que significa quando se encontra na LUG, que o sacador é garante do pagamento e da aceitação e que agora o endossante é garante tanto do pagamento e da aceitação. Agora, essa parte final, o endossante pode estabelecer uma regra aí. Ele pode proibir um novo endosso. E aí, gente, vai valer o que também está na nossa bibliografia, agora na obra Títulos de Crédito do Luiz Emgídio, né? Esse nome eu sempre me embaralho. Amigos, nós poderíamos falar um pouco mais ainda sobre endosso, mas a essa altura do campeonato eu acho que eu vou ficar por aqui e o objetivo era mais complementar o conteúdo que já foi disponibilizado no ambiente virtual e atender a algumas pessoas que me pediram para que produzisse material audiovisual em detrimento do material em áudio que já havia sido disponibilizado. Então, por isso eu estou voltando um pouquinho no conteúdo para tratar novamente não só do conteúdo do endosso, mas de ficar repetindo e voltando e expondo vocês o máximo possível a uma conversa em torno da matéria e dos títulos de crédito. Obrigado pela atenção, pessoal. Eu fico por aqui e espero encontrá-los muito em breve num próximo vídeo com disciplina do nosso conteúdo programático. Um abraço e até a próxima.